O nosso boa noite a todos, aqueles que neste momento nos veem, nos acompanham, como acompanham todos os trabalhos e os movimentos que esta casa faz, sob a direção do mundo maior. Que a paz e a proteção do Cristo amigo possa alcançar a cada um neste momento. Nenhum de nós está só. Nenhum de nós está órfão de Deus, nosso Pai Criador, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas bênçãos se estendam a todos vocês e a todos nós. Numa nova oportunidade que estamos tendo, estamos buscando trazer sempre alguma contribuição. Porque a contribuição em torno do conhecimento, naquele tocante da necessidade de conhecermos a verdade para que ela nos liberte, isso é uma questão muito imperiosa. Nos traz uma necessidade muito grande, porque o mundo, a humanidade terrestre, ela também caminha, e na medida em que ela caminha, desde os tempos primórdios, dando seus primeiros passos, mas esses passos vão se acelerando cada vez mais. E nos momentos atuais, então, nós podemos já perceber que essa velocidade já está bem mais ampliada. Tanto que é muito comum as pessoas, neste momento, tecerem esse comentário, e muitos até não conseguem entender o que está se passando. Como ontem foi segunda-feira, já estamos numa outra segunda-feira, está tão rápido, tão veloz. Mas é necessário que a gente procure conhecer esses porquês desses acontecimentos, porque são verdades incontestáveis, mas que no momento ainda está bastante oculto para uma grande parte da sociedade humana, que não consegue entender certas coisas. Por quê? Muitas vezes houve um verdadeiro desprezo em relação a essa busca, esse conhecimento. Tudo o que mais Jesus tentou e buscou fazer por nós, os seus irmãos menores, que somos nós, foi procurar nos esclarecer da melhor forma possível. Tanto que ele se materializa aqui na Terra, corporifica, toma um corpo aqui na Terra, não é por acaso, não é de improviso, mas diante de um programa pré-estabelecido há milhares de anos atrás, onde nesse programa são milhares de almas e milhares de espíritos que vêm sucedendo uns aos outros, como nos afirma Allan Kardec através do livro A Gênese, que são as gerações novas sucedendo às gerações mais antigas. É assim que acontece. Mas na medida em que essas gerações vão sendo superpostas, é claro que está numa ordem progressiva, está se acompanhando o progresso. Mas o progresso do saber ainda está um tanto tímido ainda, nessa área do conhecimento. E é por isso que Jesus, através de seus benfeitores, através dos seus emissários, que vêm reencarnando aqui na Terra, mesmo que lenta e gradativamente, eles trazem esse propósito de nos esclarecer. Como acontecem as coisas? Como está acontecendo? Em relação ao tempo que parece, para muita gente, veloz, mas ele não consegue entender. Mas quem estudou a Bíblia lá no passado, e vendo o passado, quem estudou a Bíblia no Novo Testamento vai ver que Mateus, lá em Mateus, ele se referindo à voz do próprio Jesus Cristo, dizendo que nesses tempos tudo estaria acelerado. E não fosse assim, a humanidade ela pereceria. Marcos também cita isso. Nesses momentos que parece veloz, mas está dentro do contexto. Parece veloz para nós, mas está dentro do contexto e sob a coordenação do nosso Pai Criador e do Filho dele, Jesus, que gerencia todo esse sistema aqui na Terra. Então a gente está trazendo alguma coisa também para o nosso conhecimento, assim. Aliás, é uma forma de acontecer como na forma de um despertamento.
para algumas coisas que muitos de nós e muitos de vocês que estão nos ouvindo nesse momento já têm um certo conhecimento e talvez até um conhecimento maior. Mas tem muitos, uma grande parte ainda não consegue entender o porquê das coisas. Então nós estamos trazendo aqui um tema bastante interessante, que é sobre o karma e a cura. Bom, em primeiro lugar é bom nós conhecermos o que significa karma. A karma, ela é um vocábulo do sânscrito, na Índia. O sânscrito já é uma língua morta, mas que vem falar de nós, dos nossos atos, em torno do nosso comportamento, da nossa conduta, e os registros que isso vão acontecendo em nós de uma forma tão indelével que a gente não percebe. Então o karma, pelo sânscrito, o povo indiano, ele significa o saldo entre o bem e o mal praticado por cada um de nós. Porque na medida em que nós caminhamos, como é conhecido, nós vamos deixando pegadas. Pegadas ruins, mas também nós temos a capacidade de deixar pegadas boas também. Mas é necessário ver como está esse saldo. A quantidade de pegadas que nós deixamos, que são registros, que estão registrados de uma forma no nosso perispírito, em nós, que não tem como eles não se apagam, não tem como nós nos livrarmos dele. Então, como que está essa questão? Como que está esse saldo entre o bem e o mal praticado por nós? Para muita gente, para uma grande maioria, ainda há uma predominância muito grande ainda desse lado negativo. E é justamente no lado negativo que acontecem e onde estão inseridos esses registros. Mas esses registros não foi ninguém que colocaram em nós. Eles não aconteceram por uma ordem, por uma imposição de alguém, de forma alguma. Esses registros, eles acontecem de uma forma natural. Uma forma natural, porque na medida em que nós fazemos um movimento, um ato, qualquer coisa, o próprio Allan Kardec diz, na própria Gênese ou no Livro dos Espíritos, que quando nós já temos um estado de consciência bem mais avançado, esses registros, cada ato, eles estão registrados em nós. Então nós somos assim como um imenso, um grande pendrive. Aquele pendrive que nós colocamos no computador, que ele está vazio. Mas na medida em que nós vamos colocando informações, conteúdo na parte dele, e dependendo da capacidade dele também, porque a nossa capacidade perispiritual de cada um de nós aqui na Terra, somos muitos. Hoje, segundo Emmanuel, cerca de 30 bilhões de almas. Hoje, do lado de cá, onde nos encontramos, do lado de cá na Terra, já é 8, já passa um pouquinho de 8. Então, mas não são iguais para todos. Então, nós somos assim como esse imenso, esse gigante pendrive. Então, essas informações, elas acontecem naturalmente. Nós cometemos um ato mau, um ato ruim, e imediatamente ele está gravado em nós por uma questão de leis da própria natureza. Isso está dentro das leis naturais. Isso está dentro das leis da física. E não tem como, e eles estão gravados. E na medida em que nós vamos caminhando, em determinado momento nos encontramos de um lado, em determinado momento já retornamos do outro lado, mas sempre buscando nos aperfeiçoar cada vez mais, nos reprogramar, e nessas reprogramações, a necessidade de nós irmos melhorando, irmos nos aperfeiçoando cada vez mais, e cada vez mais nos purificarmos daqueles estados ruins que a gente fez no passado. Então, nessas idas e vindas, essa questão kármica, que são os registros que estão em nós, que ele simplesmente significa o saldo entre o bem e o mal praticado, vejamos como isso está dentro de uma lógica. É um saldo. O que é o saldo? É o resultado de uma soma. Então, nós temos X de atos negativos. Não vamos nem colocar malignos e nem criminosos, porque nós já sabemos que é assim. Vamos simplesmente denominar de negativos e positivos. Mas se nós temos uma quantidade menor de saldos negativos e uma maior parte de saldos positivos, então aí nós estamos bem. Nós já praticamente, o nosso saldo está superior ao lado negativo que nós tivemos.
Mas se o lado negativo predominar, é claro que nós temos muita coisa para acertar. Porque as leis divinas, elas não são vingativas, não são punitivas, elas significam a lei de amor do próprio Pai, do próprio Criador. São leis divinas. A finalidade delas é nos equalizar cada vez mais, para que a gente, à medida em que a gente está equalizado, vamos supor, 50% negativo, 50% positivo, nós já estamos numa situação muito importante. Segundo a espiritualidade superior, quando nós chegamos a um patamar desse, já de igualdade, quer dizer, estamos praticando menos mal do que já praticávamos no passado, mas praticando cada vez mais bens que nós praticávamos no passado, quer dizer, isso para nós é muito bom. Então, é dentro desse sistema que nós vamos procurar entender as coisas. Então, por que essa predominância do lado negativo em nós? Porque isso está registrado onde? Nesse grande pendrive. É um mega computador, esses registros. Simplesmente, eles estão registrados. E quando eles pertencem ao lado negativo, isso significa a violação das leis divinas, lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Nós estamos violando as leis quando nós estamos agindo negativamente. E esse negativamente, ele é muito relativo. Nós podemos praticar crimes menores, mas podemos praticar também crimes maiores. Então, quem vai cuidar disso? A lei. Mas a lei é misericordiosa. A lei é divina, a lei é lei de amor. Ela quer o nosso bem. É por isso que ela exige de nós, e isso estando dentro da lei de causa e efeito, as causas que geraram os efeitos, então elas têm também que se equalizar. Então, são coisas muito importantes para nós. Mas, como nós temos o livre-arbítrio, é uma coisa muito importante, porque é através do livre-arbítrio que nós podíamos assim pensar. Quando nós falamos em democracia numa nação, em qualquer lugar que seja, a democracia ela está relacionada ao livre-arbítrio, porque é o livre direito de agir e pensar. Então, é um direito de todo mundo. Então, enquanto nós não chegarmos a esse ponto de sermos melhores dentro da manifestação do livre-arbítrio que nós temos, como que nós vamos tentar querer um mundo melhor, uma humanidade superior? Uma humanidade onde não tenha mais a agressividade, que não tenha mais a violência, não tenha mais as guerras, que não precisemos mais de seguranças materiais, porque a nossa segurança ela está em Deus, está em Cristo. As doenças, as enfermidades, todas já com o tempo vencido, simplesmente vão ficar para a história, porque são momentos novos. Mas como é que nós vamos fazer tudo isso se nós ainda continuarmos violando as leis divinas? E essas leis, como é que a gente pode procurar entender que leis são essas? Ora, aqui na Terra, quando nós falamos que Jesus, ele é um projeto, é um programa pré-estabelecido para aquele tempo, para aquela era, porque quando Jesus ele chega, corporifica aqui entre nós, era o ano 749 do calendário romano. Mas havia outros calendários, persa, egípcio e outros, e até com diferenças de dados. Mas segundo o calendário romano, era o ano 749. A partir dali, então, nós temos um novo calendário, que é o calendário cristão, a partir do primeiro dia. Mas então nós vamos ver que houve um cuidado muito grande nessa programação, nesse encontro que Jesus teve há milhares de anos atrás, nessa reunião divina sobre as esferas superiores, onde milhares e milhares de pessoas estavam ali. Milhares de seres estavam ali presentes para futuramente vir desenvolver um trabalho aqui na Terra junto de nós. Então, vamos pegar, então, por uma questão de lógica. Onde estão as leis? Que leis são essas? Nós sempre as tivemos desde os tempos imemoriais. Nós tivemos sempre essas leis nos tempos remotos lá atrás. Elas existiam, mas ainda não estavam definidas ainda como um grande acontecimento para nós aqui na Terra. Porque nós vamos ter contato com ela através de quem? Alguém que estava no programa em relação ao nosso ano em que nos encontramos, ano 2025, terceiro milênio, século 21, isso remonta a 3.400 e poucos anos atrás.
pegando de hoje, do nosso século, do nosso tempo. Mas se nós pegamos de Jesus para trás, ainda dá 1400, em torno de 1450 anos, quando nós temos o advento de Moisés. Ele é alguém que estava no programa lá atrás. Ele entrou no programa há muito e muito tempo. Só cumpria esperar o tempo que acontecesse para que ele chegasse e cumprisse o seu compromisso perante Jesus nessa reunião. Tanto ele como milhares e milhares que teriam que vir aqui para cumprir compromissos. Então, nós temos o advento de Moisés, e através de Moisés, nós temos aí o advento das leis de Deus, através do decálogo, os 10 mandamentos. Todos eles de suma importância, ele fecha, ele não dá brecha para que nós não nos tornemos espíritos puros lá na frente. Quando devidamente observados esses mandamentos, nós seremos espíritos puros. Porque quando esses mandamentos são observados, não só aqui na Terra, porque eles vigem em todo o universo, em outros mundos, hoje nós percebemos, sabemos através das informações dos mundos superiores, mundos que já estão numa situação muito feliz. Mas por quê? Na observância dessas leis. Não matarás. Gente, se nós vamos pensar, mas qual o problema? Não matar. Por que nós temos que matar? Não matarás, não roubarás, não darás falsos testemunhos, honrará pais e mães, seus pais e suas mães. Gente, está dentro de uma lei que vem colocar sobre nós a forma como nós devemos nos conduzir. Ela vem para nos ajustar na lei. E essas leis simplesmente são leis de causa e efeito. Porque para cada causa que nós geramos, ela gera um efeito. Mas se esse efeito for negativo em relação à causa, é claro que há uma diferença muito grande. Há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio dentro de cada um de nós. Se eu quero me equilibrar, eu vou ter que, no mínimo, compensar os estragos que eu fiz lá atrás. Porque existe uma lei chamada lei de compensação. É uma lei divina também. Há alguns crimes cometidos que não tem como aplicar a lei de compensação. Mas há outros crimes, mas há outros fatos em que a pessoa pode compensar. Fez o mal, faça o bem. Foi negativo, muito negativo no passado, agora seja uma pessoa positiva cristãmente, totalmente. Quando nós ajustarmos nisso, nessas partes, quando equalizarmos, há uma equalidade aí, então, segundo as informações do mundo maior, não teremos nem necessidade de estar reencarnando em mundo de provas e expiações. O nosso mundo é de provas e expiações. Por que nós estamos aqui? Porque nós temos que passar por expiações, porque somos devedores ainda. Nós podemos já ter eliminado algumas coisas já, porque senão não haveria progresso. Com certeza, muitos de nós já conseguimos desenvolver um grande progresso por parte das leis. Tem muita gente muito à nossa frente, que estão lá na frente, já numa questão de santificação, na condição, já percorrendo esses andares de anjos, entrando nessa área da angelitude, os anjos, os arcanjos, serafins, querubins, e muitos que já estão numa escala crística já. Imaginemos, mas tudo isso tem que estar dentro das leis. Então o karma, ele funciona. A cura, da mesma forma, ela se dá, porque quando a gente consegue equalizar, porque nós já estamos praticamente muito próximo da cura. Ou quando não, totalmente curado, mas a partir daí já está bem melhorado. Eu apenas estou cumprindo com 50%. E esse 50% já é a média, já é o meio, parabéns para cada um de nós. Mas e em relação aos 100%? Então quer dizer que ainda falta mais 50% para a gente trabalhar? Fazemos essa escala também, como os grandes santos fizeram. Então, só que já melhorou muito para nós. Então, vamos entrar aqui, inclusive, no campo, inclusive, kármico das coisas. No campo das enfermidades, no campo das coisas difíceis que acontecem para nós aqui na Terra. Quantas vezes há muitos comentários assim, nada que eu faço dá certo. Tudo que eu faço parece que dá errado. Eu procuro fazer o bem, eu procuro ser dessa forma, mas as coisas dão errado. O que será que está acontecendo? Será que está acontecendo? Deve ter alguma coisa. Mas Allan Kardec, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele vai falar de causas atuais,
As causas atuais, que são geradas hoje, e as causas anteriores. Só que as causas anteriores, naquele tempo, elas eram as causas atuais. Estavam gerando essas causas, que viriam para o futuro e nos esperar e nos pegar no futuro, que nós andamos, chegamos no futuro, mas nós geramos lá atrás. Então vejamos coisas interessantes. No campo das enfermidades, então, os registros que estão no nosso perispírito, porque o perispírito nosso, ele tem uma sigla chamada MOB, Modelo Organizador Biológico. O nosso futuro corpo é em função do corpo que nós estamos desenvolvendo hoje na atualidade. Os registros que estão impregnados em nós. Então, se nós queremos ter um corpo melhor, mais saudável no futuro, é claro que nós devemos ter um respeito a essa máquina maravilhosa, que nós não temos o direito de agredir, pensando que isso aqui é um depósito para jogar tudo para dentro. Nós temos que pensar seriamente nessas coisas. Na nossa mente também, o nosso cérebro, a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade mental. Nós não podemos, temos que ter muito cuidado com os lixos que acontecem por aí. Quantos de nós trazemos lixo para o nosso cérebro, para a nossa memória, nossa capacidade intelectual? Reclamar de quem e de quê? Estamos perdidos? Não vai ter mais jeito? Claro que tem. É só começar a acontecer as mudanças. Nesse sentido, nós temos então que adentrar o máximo possível nesse conhecer a verdade para que ela nos liberte. Oséias não falava isso lá na Bíblia, no Antigo Testamento? Mais de 600 anos antes de Cristo? No capítulo 4, 6, o meu povo, humanidade terrestre, está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Mas só ter o conhecimento não basta. É necessário aplicar os conhecimentos do lado bom, positivo. Então nós temos casos aqui de registros interessantes, inclusive na Gênesis, ali há vários capítulos sobre, lá no fim, passando do meio para frente, a Gênesis kardeciana, ele vai falar de várias passagens do Novo Testamento, a cura dos cegos, dos leprosos, a mão ressequida, e por aí vai, a mulher hemorroíça, né? Inclusive, nesse caso aqui, essa mulher que morava, ela residia em Pânias, que ela tinha um outro nome, Cesareia de Filipe. Porque Cesareia de Filipe, ela não estava dentro do contexto ali próximo da Galileia. Ela estava fora ali. Inclusive, ela fazia parte da Decápole. A Decápole, a palavra já diz, Deca, 10. Eram cidades que foram geradas pelos gregos, mas uma cidade que faltava muito conhecimento, onde havia criação de porcos. Porque foi justamente ali que Jesus, atravessando o mar da Galileia, ele chega numa dessas cidades da Decápole, numa das cidades onde acontece aquele caso, daquele obsediado em relação aos porcos, aquela coisa toda. Isso aí demanda um tempo para conversar, mas nós só trazemos só para a nossa reflexão. Bom, aí ela residia numa dessas cidadezinhas pequenas, chamada, antigamente o nome era Pânias, mas depois ela ficou conhecida como Cesárea de Filipe. Por quê? Porque Cesárea vem de César. Filipe é um que buscou trabalhar a cidade, organizar ela em função e reconhecimento de um dos César. Ele era um daqueles que tinha um certo direito em determinado lugar. Bom, mas essa mulher, ela era de lá. E ela sofria de um mal há 12 anos, segundo consta nas Escrituras, era relativo a hemorroidas. Tanto que Divaldo tem um livro, Primícias do Reino, que narra essa história com uma precisão muito profunda, através de Amélia Rodrigues. A mulher hemorroíça está lá nesse capítulo. E ela, 12 anos sofrendo, residente nessa cidade. E ela, então, já tinha gasto todo o seu dinheiro, todos os seus haveres, com médicos, tudo aquilo que falavam para ela que era bom, ela procurava, magos, aquela coisa toda, e nada dava certo. 12 anos sofrendo. O nome dela era Berenice. Berenice. Aí, então, ela ouve falar de Jesus. É aquele momento que Jesus, nesses 3 anos do seu ministério, ele começa
a ganhar muita notoriedade por toda a região. A fama dele começou a correr. Aquele homem bom, aquele nazareno, o carpinteiro nazareno, que corria todas aquelas regiões promovendo muitas curas, trazendo notícias do reino de Deus, falando das coisas importantes por onde ele passava, porque anteriormente ele teve o seu precursor, o que veio dar assim, conhecimento de alguém que viria após ele, João o Batista, primo e segundo grau de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele começou a gerar essa fama muito grande, percorria muitos e muitos lugares. E ela passou a saber. E ela já não tinha mais o que gastar, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. Aí então ela resolve sair, não era tão longe, era além do mar da Galileia, porque Jesus estava lá. Aí ele pega a barca e passa para o lado de cá, onde está Cafarnaum, onde ele colocou como centro da sua pregação. Então ela vem, e num determinado momento, há um fato bem interessante, quando Jesus ele está para atender o senhor de uma sinagoga, a filha dele estava perecendo. Ele era o diretor daquela sinagoga, ele era o mandatário. E a filha dele estava praticamente nas últimas. Aí então ele vem ao encontro de Jesus para que Jesus a possa curar. Era o momento em que Jesus havia se deslocado, além do mar da Galileia, onde ele estava na Decápole, porque praticamente ele foi expulso de lá. Porque ele trouxe muito prejuízo para aqueles criadores de porcos, os porqueiros. E ele, no momento que ele desce lá de cá, ele encontra esse senhor dessa sinagoga. Aí ele entra em contato e eles propõem, então, a ir lá curar a filha dele. Mas ele sabia, ele já tinha dito que ela não estava morta, ela não estava morrendo. Simplesmente, até depois veio uma notícia, posteriormente, quando esse senhor, ele teve um contato com Jesus, aí alguém veio e dizendo, olha, não precisa mais incomodar o mestre. Aí ela já faleceu. Talita, aquela menina, ela já faleceu, não se incomodar mais. Aí Jesus falou, mas ela não morreu, ela apenas dorme. Foi nesse momento e ele continuava caminhando na direção da sinagoga. Quando, então, essa mulher, a Berenice, naquele momento que estava comendo, ela chega. Porque ela trazia na sua memória, na sua consciência, que se ela tocasse as vestes daquele senhor, ela ficaria curada. Ela havia desenvolvido uma fé muito grande, embora nunca tivesse tido contato com ele. Aí, naquele momento, então, ele está se dirigindo, ela chega e toca as fímbrias da sua vestidura. E ele para e ele diz, alguém me tocou. Aí, o pessoal ali falou, mas senhor, como dizes que alguém te tocou? Estás comprimido por uma grande multidão. Está comprimido, uma pressão muito grande. Como é que o senhor diz que alguém me tocou? Porque eu senti sair de mim uma virtude. Mas aí ele começou a olhar e procurar. Imagine ele, se eu não sabia quem, né? Jesus, o Cristo, esse ser onisciente. Ele olhou, balançando o olhar, e junto dela, aí ela percebeu ter sido descoberta, imagine. Aí ela vem e se joga aos pés de Jesus. E Jesus disse, minha filha, tu estás curada. A tua fé te salvou. Ele não disse a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Aí ela toda ali chorando, ela não queria incomodar o mestre, mas depois aí ele diz para ela, vai-te, está curada desse mal. E segundo consta, e não está no Evangelho, mas em outros livros, como o da própria Amália Rodrigues, ela retorna ao seu lugar de origem. A Pânias, que era antigamente, que hoje Cesareia de Felipe, que era um dos Herodes, ela chega e volta. Aí ela voltou para casa, para o seu lugar lá, e ficou, mas aí ela não saía da memória. 12 anos sofrendo com aquela hemorragia, passando vexames. Aí o estado de consciência dela não permitiu. E o pessoal que estava lá tinha ela como uma pessoa malsinada, uma pessoa com esse problema de hemorragia, então, e achava até que ela era culpada através daquilo.
Então ela ficou um tempo, depois ela pensou, eu não posso ficar aqui. O mestre me curou, o meu lugar é junto dele. E a partir dali, então, ela retorna. E onde Jesus estivesse pregando, junto àquelas multidões, ela sempre estava próxima. Ela nunca quis incomodar o mestre. Ela nunca quis incomodar particularmente, mas estava sempre próxima. Em dado momento, quando Jesus, ele é preso, condenado, torturado, passando pelas mãos de Anás, Caifás, pelo Sinédrio, que já o queriam condenar muito antes, mas como eles não tinham uma autoridade total para a pena de morte, então eles trazem a Pilatos. E a Pilatos que vai dizer, mas no final não tinha jeito. Pilatos não queria de forma alguma condenar ele. Ele tenta até fazer de uma forma inusitada, colocar um dos maiores criminosos ali, Barrabás, para que, quem sabe, né, a quem vocês querem que eu solte? Porque eu não vi nenhum mal neste homem. Não vi nenhum mal nele. A quem vocês querem que eu solte? A ele, Jesus, ou a Barrabás? E aquela multidão, com vozes uníssonas, né, através dos sumos sacerdotes, dos fariseus, os judeus, quem condenou Jesus foram os judeus. E eles simplesmente crucificam, solta Barrabás e crucifica ele. Então, naquele momento em que ele vai subindo o monte do Calvário, quando ele vai subindo, cai várias vezes, chicoteado, o sangue vertendo por todo o seu corpo, a coroa de espinho na cabeça. Quem que estava seguindo aquele séquito, naquele momento, aqueles soldados e ele carregando aquela cruz? Várias mulheres, a mãe dele, a Maria de Cleófas, várias mulheres, Madalena, iam chorando, lamentando, batendo no peito e gritando. Quem estava no meio delas? Verônica. A Berenice, naquele tempo ela era a Berenice, que depois, futuramente, passamos a saber que ela era a Verônica, aquela que traz o lenço de linho alvo e coloca no rosto dele. Num desses momentos, quando ele cai com a cruz ensanguentado, através de vários lances, o chicote, simplesmente ela aproveita, sai do meio da multidão, com esse tecido de linho alvo, branco, e coloca no seu rosto. Quando ela retorna, a imagem dele estava ali gravada nesse linho. Aí ela mostra para as pessoas que estavam ali, olha o que você estou fazendo. Esse é realmente o verdadeiro Messias, o ungido. Mas tudo bem, mas os soldados ali, e aquela fúria total, aquela violência em termos dele não cessou, até que não o crucificaram. O importante entender é que Verônica, ela, naquele momento, ela é uma autora daquilo que futuramente seria conhecido como Santo Sudário. Ficou tão impregnado ali naquele tecido, porque não era um sangue comum. Essa impregnação era uma impregnação perispiritual dele. Olha o tanto que foi lavado, o tanto que os cientistas fizeram. Eles, até hoje ainda é um mistério, eles não sabem entender o que se passou. Mas no caso, com certeza a Verônica, ou a Berenice, que vem e toca suas vestes, ela também tinha compromisso com o passado, segundo se sabe, mas ela já vinha equalizando, ela já vinha melhorando cada vez mais. Naquele momento que ela toca as fímbrias da vestidura de Jesus, praticamente ela já podia ser curada. Porque a cura só pode acontecer enquanto ainda não há, assim, uma liquidação dos momentos mais passados, que são momentos comprometedores. Então vejamos, karma e cura, a cura só se dá no momento em que há essa equalização. Todos aqueles que Jesus curou, que foram curados porque ele percebeu que podiam ser curados. Inclusive no caso dos 10 leprosos, que vinham gritando, clamando, e eles não chegavam muito perto, porque os leprosos não podiam, impedido pela lei, porque era contagioso, a lepra. Ela era muito contagiosa, a morfeia, também conhecida como morfeia, era contagiosa.
E eles vinham clamando. Aí Jesus, e estava até alguns discípulos achando que ele estava incomodando. Aí Jesus pede para que eles cheguem até um determinado ponto e simplesmente pede para que eles retornem. Para que eles retornem e vá se apresentar aos sacerdotes. Porque está na lei, está no Levítico, está lá no Antigo Testamento, que os sacerdotes, os leprosários, nos leprosários tinha esses pessoas que podiam, além de fazer o tratamento e determinar se a lepra já tinha sido curada ou não, eles tinham o ritual deles para determinar. Então, segundo consta, quando eles foram, no meio do caminho já estavam curados. Jesus só disse para ele, ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Lá no leprosário, é claro. E quando, no meio do caminho, segundo está no contexto do Evangelho, eles já estavam curados. Um daqueles parou e voltou para agradecer. Chega e vem agradecer Jesus. E segundo está no Evangelho, ele era um samaritano. Os outros 9 não deram a mínima. Esses outros 9, eles representam muito a nós ainda, pessoas ingratas. Aí Jesus fala, mas não foram 10 que eu os curei? Onde estão os outros 9? Então, vejamos, nós ainda, muitos de nós, fazemos parte desses nós. Há muita ingratidão nossa ainda, numa média, entre nós, entre nosso Pai Criador e entre nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são algumas informações que a gente traz para ver como realmente a cura, ela só acontece quando o nosso karma já está mais aliviado e quando é possível ser curado. Então, até lá, que nós possamos então ser úteis uns aos outros aqui na Terra. Que Jesus possa sempre contar conosco, para que a gente possa, através da nossa ação, do nosso contato, também contribuir para que um mundo melhor, um estado de consciência cada vez melhor, mais positivo, possa acontecer no nosso meio. Então, a nossa singela contribuição para esta noite, para esse momento. Há muita coisa que poderia ser comentado, nós estamos apenas dando algumas ligeiras pinceladas aqui e acolá, para não tomar muito tempo, mas que as bênçãos e a proteção de nosso Pai Criador, e as bênçãos e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, esse que é o médico dos médicos, ele possa estar presente na vida de cada um de vocês. Confiemos, tenhamos fé, porque o melhor está por vir para cada um. Muito obrigado. Agradeçamos, então, pelas oportunidades que cada um de nós tem, de, no mínimo, termos um contato com essas verdades, com essas luzes que vêm clarear nossas mentes, nosso cérebro perispiritual, físico, nosso cérebro espiritual, para que, através de um entendimento maior, nós possamos também nos conduzir cada vez mais e melhor. Mas roguemos também, não só por nós, roguemos pela nossa família, nossos familiares, mas roguemos também por toda a humanidade terrestre que sofre, de acordo em muitos lugares, o sofrimento, a dor. Então, que essas energias geradas em torno de cada um de nós nesse momento, os que nos encontramos aqui agora, falando, mas em torno daqueles que nesse momento estão nos ouvindo, essas energias que estão concentradas possam atingir a cada um dos nossos irmãos, nossos semelhantes, onde quer que eles estejam, para que a paz, a harmonia, o equilíbrio físico, mental, espiritual, esteja na posse de cada um. Que a paz do Cristo nos envolva sempre, nossa profunda gratidão. Muito obrigado.